Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Julgamento, para manter a sua independência, você deve sempre ser necessário e querido. Quanto mais dependerem de você, mais liberdade você terá. Faça com que as pessoas dependam de você para serem felizes e prósperas, e você não terá nada o que temer. Não lhes ensine o bastante a ponto de poderem se virar sem você. A lei transgredida certa vez na Idade Média, um soldado mercenário, cujo nome não ficou registrado, salvou a cidade de Siena de um agressor estrangeiro. Como os bons cidadãos de Siena iriam recompensá-lo? Não há dinheiro ou homenagens que paguem a liberdade. Os cidadãos pensaram em fazer o mercenário senhor da cidade, mas até isso eles decidiram não bastava. Finalmente um deles tomou a palavra na assembleia reunida para debater a questão e disse: Vamos matá-lo, e depois o adoramos como nosso santo patrono. E assim fizeram. Os dois cavalos transportavam duas cargas. O da frente ia bem, mas o de trás era preguiçoso. Os homens começaram a empilhar a carga do cavalo de trás sobre o da frente. Depois de transferirem tudo, o cavalo de trás, aliviado, disse para o da frente: Labuta e sua. Quanto mais você tentar, mais terá de sofrer. Ao chegar à taverna, o dono falou: Por que devo alimentar dois cavalos, se transportei tudo num só? É melhor dar a um toda a comida que ele quiser e cortar a garganta do outro. Pelo menos aproveita o couro. E assim fez. Fábulas Leon Tolstói, 1828-1910. O conde de Carmagnola, entre todos os condottieri, foi um dos mais valentes e bem-sucedidos. Em 1442, ele estava a serviço da cidade de Veneza, há muito tempo em guerra com Florença, quando de repente recebeu um chamado de Veneza. Favorito do povo, ele foi recebido com todas as honras e esplendores. Naquela noite ele ia jantar com o doge em pessoa no Palácio Ducal. A caminho do palácio, entretanto, ele notou que a guarda o conduzia por um caminho diferente de costume. Ao cruzar a famosa Ponte dos Suspiros, ele percebeu para onde estavam indo para a masmorra. Ele foi condenado sob uma acusação falsa e no dia seguinte, na Praça São Marco, diante de uma multidão horrorizada que não conseguia entender como seu destino havia mudado tão radicalmente, foi degolado. Interpretação: muitos grandes condottieri do Renascimento na Itália sofreram o mesmo destino do santo patrono de Siena e do conde. Carmagnola venceram várias batalhas seguidas para seus patrões para se verem no final banidos, presos ou executados. O problema não era a ingratidão, é que havia muitos outros condottieri tão capazes e valentes quanto eles. Eles eram substituíveis. Nada se perdia matando-os. Enquanto isso, os mais velhos já estavam cheios de poder, cobrando cada vez mais caro por seus serviços. Era muito melhor, portanto, acabar com eles e contratar um mercenário mais jovem e mais barato. Esse foi o destino do conde de Carmagnola, que estava começando a se mostrar petulante e independente. Ele estava tão certo do seu poder que não se preocupava em ser realmente indispensável. Esse é o destino de quem não faz com que os outros dependam dele. Mais cedo ou mais tarde, surge alguém capaz de fazer o mesmo trabalho com a mesma eficiência, alguém mais jovem, mais disposto, mais barato, menos ameaçador. Seja a única pessoa capaz de fazer o que você faz, e trance o destino de quem o contrata de tal forma com o seu que seja impossível livrar-se de você. Do contrário, você um dia será forçado a cruzar a sua própria ponte dos suspiros. O gato que passeava sozinho. Aí a mulher riu e deu uma tigela de leite branco e morno para o gato, dizendo: Ó, gato, você é tão inteligente quanto o homem. Mas lembre-se de que fez um trato comigo, não com o homem e o cão, e não sei o que eles farão quando chegarem em casa. O que me importa? Disse o gato. Se tenho meu lugar na caverna, perto do fogo, e meu leite branco e morno 3 vezes por dia. Não me interessa o que o homem e o cão podem fazer. E a partir desse dia, meu amado, de cada 5 homens honestos, 3 jogarão coisas sobre o gato, quando o virem. E todos os cães honestos o escorraçarão árvore acima. Mas o gato também cumpre a sua parte no trato. Ele mata os ratos e é gentil com os bebês quando está em casa, desde que não lhe puxem o rabo com muita força. Mas depois e nos intervalos, e quando a lua se ergue no céu e vem a noite, ele é o gato que passeia sozinho, e para ele todos os lugares são iguais. Ele sai pelos bosques silvestres molhados, sobe nas árvores silvestres molhadas, ou nos telhados silvestres molhados.
abanando a cauda e caminhando pelos seus ermos silvestres. Just So Stories, Rudyard Kipling, 1865-1936. A lei observada quando Otto von Bismarck se tornou deputado no parlamento prussiano, em 1847. Tinha 32 anos e nenhum aliado ou amigo. Olhando em volta, ele concluiu que não deveria se aliar ao partido nem dos liberais nem dos conservadores no parlamento. Também a nenhum ministro em particular, e certamente não ao povo. Ao rei Frederico Guilherme IV, sim. Foi uma escolha estranha, para dizer o mínimo, pois o poder de Frederico estava em baixa. Homem indeciso, fraco, ele concordava sempre com os liberais no parlamento. De fato, faltava-lhe coragem. E ele representava quase tudo que desagradava a Bismarck, pessoal e politicamente. Mas Bismarck cortejava Frederico dia e noite. Quando os outros deputados atacavam o rei por sua inépcia, só Bismarck o defendia. Finalmente funcionou. Em 1851, Bismarck foi nomeado ministro de gabinete do rei. Agora ele ia trabalhar. Repetidas vezes ele forçou a mão do rei, fazendo aumentar o exército, enfrentar os liberais. Exatamente como Bismarck desejava. Ele trabalhava com a insegurança de Frederico quanto à sua própria masculinidade, desafiando-o a ser firme e governar com orgulho. E ele lentamente restaurou o poder do rei, até que a monarquia voltou a ser a força mais poderosa da Prússia. Quando Frederico morreu, em 1861, seu irmão Guilherme subiu ao trono. Guilherme antipatizava profundamente com Bismarck e não pretendia mantê-lo por perto. Mas ele também herdou a mesma situação do irmão. Muitos inimigos desejavam lhe tomar o poder. Na verdade, ele pensava em abdicar, sentindo não ter força suficiente para enfrentar essa precária e perigosa posição. Mas Bismarck se insinuou mais uma vez. Ficou ao lado do novo rei, deu-lhe força e o incentivou a agir com firmeza e decisão. O rei passou a depender das táticas violentas usadas por Bismarck para manter seus inimigos afastados e, apesar da sua antipatia pelo homem, não demorou a nomeá-lo primeiro-ministro. Os dois discutiam com frequência sobre política. Bismarck era muito mais conservador, mas o rei compreendia a sua própria dependência. Sempre que o primeiro-ministro ameaçava renunciar, o rei cedia sempre. E era, de fato, Bismarck quem definia a política de Estado. Anos mais tarde, os atos de Bismarck como primeiro-ministro da Prússia levaram vários estados alemães a se unir, formando um só país. Agora Bismarck conseguiu convencer o rei a se deixar coroar imperador da Alemanha. Mas era Bismarck, realmente, quem tinha alcançado o ápice do poder. Como braço direito do imperador, chanceler imperial e cavaleiro armado, ele movia todas as alavancas. Em tentação, a maioria dos jovens e ambiciosos políticos, visando a paisagem política da Alemanha da década de 1840. Teria tentado construir uma base de poder entre aqueles mais poderosos. Bismarck viu as coisas de outra forma. Unir forças com os poderosos pode ser tolice. Eles o engolirão como o Doge de Veneza engoliu o Conde de Carmagnola. Ninguém vai depender de você se já for suficientemente forte. Se você é ambicioso, é muito mais sensato procurar governantes ou mestres fracos com quem poderá criar uma relação de dependência. Você se torna a força deles, a sua inteligência, o seu suporte. Quanto poder você tem? Se eles se livrarem de você, todo o edifício vem abaixo. O olmo e a trepadeira, uma jovem e extravagante trepadeira. Futilmente ambicionando independência e gostando de se espalhar à vontade. Desprezou a aliança de um olmo imponente que crescia ali por perto e namorava seus abraços. Tendo crescido até uma certa altura sem nada para sustentá-la, ela lançou os seus. Ramos delgados a uma distância muito incomum e excessiva, chamando o vizinho para ver como não precisava da sua ajuda. Pobre e abusto pretencioso, respondeu o olmo. Como é incoerente a sua conduta. Se você fosse mesmo independente, usaria a sua seiva para engrossar o seu caule, que desperdiça em vão numa folhagem inútil. Em breve a verei rastejando no chão, mas com o estímulo, na verdade, de muitos da raça humana, que ébrios de vaidade, desprezaram a economia e que, para apoiar por um momento a sua vã ostentação de liberdade, exauriram a própria fonte em gastos frívolos. Fables, Robert Dodsley, 1703-1764. A necessidade governa o mundo. As pessoas raramente agem se não forem forçadas a isso. Se você não se faz necessário,
será eliminado na primeira oportunidade. Se por outro lado você compreender as leis do poder e fizer com que os outros dependam de você para o bem-estar deles, se você puder contrapor a fraqueza deles com o seu próprio ferro e sangue, na frase de Bismarck, então você sobreviverá aos seus senhores como fez Bismarck. Você ficará só com os benefícios do poder, sem os seus espinhos. Assim, um príncipe sábio pensará em como manter todos os seus cidadãos, e em todas as circunstâncias, dependentes do Estado e dele. E aí eles serão sempre confiáveis. Niccolo Maquiavel, 1469-1527. As chaves do poder é a capacidade de conseguir que os outros façam o que você quer. Se você consegue isso sem forçar nem magoar as pessoas, se elas de boa vontade lhe dão o que você deseja, então o seu poder é intocável. A melhor maneira de alcançar esta posição é criando uma relação de dependência. O senhor precisa dos seus serviços, ele é fraco ou incapaz de funcionar sem você, que se misturou de tal forma no trabalho dele que, eliminando-o, ele ficaria em grandes dificuldades, ou pelo menos perderia um tempo precioso para treinar outra pessoa para substituir você. Uma vez estabelecida uma relação dessas, você é quem tem o controle, a influência para forçar o senhor a fazer o que você quer. É o caso clássico do homem por trás do trono, o servo do rei que na verdade controla o rei. Bismarck não teve de intimidar Frederico ou Guilherme para fazer o que ele pedia. Simplesmente deixou bem claro que, se não conseguisse o que queria, ia embora, deixando o rei sem saber para que lado se virar. Em pouco tempo, os dois reis estavam dançando conforme a música de Bismarck. Não seja como tantos que se enganam acreditando que poder é independência. O poder implica um relacionamento entre as pessoas. Você sempre vai precisar dos outros como aliados, peões ou até como senhores fracos que servem de fachada para você. O homem totalmente independente viveria numa cabana na floresta. Estaria livre para ir e vir à vontade, mas não teria poder. O máximo que pode esperar é que os outros fiquem tão dependentes de você que você passa a usufruir de um tipo inverso de independência. A necessidade que eles sentem de você o deixa livre. Luís XI, o grande rei-aranha da França, tinha um fraco por astrologia. Na corte havia um astrólogo a quem ele admirava, até que um dia o homem previu que uma senhora da corte morreria dentro de 8 dias. Quando a profecia se realizou, Luís ficou assustadíssimo, achando que o homem tinha assassinado a mulher para provar a sua competência. Ou então era tão versado na ciência que seus poderes representavam uma ameaça para o próprio Luís. De uma forma ou de outra, ele tinha de morrer. Uma noite, Luís mandou chamar o astrólogo até o seu quarto, no alto do castelo. Antes que ele chegasse, o rei disse aos criados que faria um sinal para eles erguerem o astrólogo. Levá-lo até a janela e atirá-lo lá de cima, a quase 100 metros de altura. O astrólogo chegou logo, mas antes de dar o sinal, Luís resolveu lhe fazer uma última pergunta. Você diz conhecer a astrologia e saber o destino das pessoas. Então me diga qual será o seu destino e quanto tempo ainda viverá. Morrerei 3 dias antes de Vossa Majestade, o astrólogo respondeu. O rei não deu sinal, a vida do homem foi poupada. O rei-aranha não só protegeu o seu astrólogo durante toda a sua vida, como o enchia de presentes e fazia questão de que fosse tratado pelos melhores médicos da corte. O astrólogo morreu anos depois da morte do rei, desmentindo seu poder de profecia, mas provando a sua perícia no poder. O modelo é este: faça com que os outros dependam de você. Livrar-se de você pode significar um desastre, até a morte. E o seu senhor não ousará desafiar a sorte tentando descobrir se isso é verdade. Há muitas maneiras de alcançar essa posição. A principal é possuir talento e capacidade criativa insubstituíveis. Durante o Renascimento, a maior dificuldade para o sucesso de um pintor era encontrar o patrono certo. Ninguém melhor do que Michelangelo sabia disso. Seu patrono foi o Papa Júlio II. Mas os dois discutiram sobre a construção do túmulo de mármore do Papa, e Michelangelo deixou Roma desgostoso. Para espanto das pessoas que giraram em torno do Papa, não só ele não despediu o artista, como foi atrás dele. No seu jeito arrogante, lhe implorou que ficasse. Michelangelo, ele sabia, poderia encontrar outro patrono, mas ele jamais encontraria outro Michelangelo. Você não precisa ter o talento de um Michelangelo. Basta uma habilidade que o destaque da multidão.
Você deve criar uma situação tal que possa sempre se apegar a outro senhor ou patrono, mas que o seu senhor não seja capaz de encontrar facilmente outro servo com seu talento particular. E se na realidade você não for mesmo indispensável, deve encontrar um jeito de parecer que é. Aparentar ser dono de um conhecimento e uma habilidade especializados lhe dá uma margem de segurança para fazer os seus superiores acharem que não vivem sem você. A dependência real por parte do seu senhor, entretanto, o deixa mais vulnerável a você do que a falsa, e você sempre poderá tornar a sua habilidade indispensável. Isto é o que se entende por destinos entrelaçados. Como a era que vai se agarrando no muro. Você está tão enredado na origem do poder que será muito traumático arrancá-lo dali. E você não precisa necessariamente ficar entrelaçado com o Senhor. Outra pessoa ficará, desde que ela também seja indispensável na cadeia. Um dia, Harry Cohn, presidente da Columbia Pictures, recebeu no seu escritório um grupo desanimado de executivos. Era 1951, no auge da caça às bruxas do movimento anticomunista em Hollywood, conduzida pela Comissão de Atividades Anti-Americanas do Congresso dos Estados Unidos. Os executivos traziam mais notícias. Um dos funcionários, o roteirista John Wood Lawson, tinha sido apontado como comunista. Tinham de se livrar dele imediatamente ou incorrer na ira da comissão. Harry Cohn não era um liberal fanático. De fato, sempre fora um republicano reacionário. Sua figura política favorita era Benito Mussolini, que uma vez ele fora visitar e cuja fotografia guardava numa moldura pendurada na parede. Se odiasse alguém, Cohn chamava de bastardo comunista. Mas, para o assombro dos executivos, Cohn lhes disse que não despediria Lawson. Ele o manteve não porque fosse um bom roteirista, havia outros muitos bons em Hollywood. Ele o manteve porque escrevia papéis para Humphrey Bogart, e Bogart era um astro da Columbia. Se Cohn se metesse com Lawson, arruinaria um relacionamento muito lucrativo, que valia mais do que a terrível publicidade que o seu desafio à comissão gerou. Henry Kissinger conseguiu sobreviver a muitas sangrias na Casa Branca de Nixon. Não porque fosse o melhor diplomata que o presidente poderia encontrar. Havia outros ótimos negociadores. Nem porque os dois se dessem bem, eles não se davam. Nem compartilhavam das mesmas crenças e políticas. Kissinger sobreviveu porque estava arraigado em tantas áreas da estrutura política que o seu afastamento representava o caos. O poder de Michelangelo era concentrado, dependia de uma só habilidade, a sua habilidade de artista. O de Kissinger era abrangente. Ele se envolveu em tantos aspectos e departamentos da administração que esse envolvimento se tornou um trunfo na sua mão. E também lhe conquistou muitos aliados. Se você conseguir uma posição como essa, vai ser perigoso se livrar de você, surgirão vários tipos de interdependências. Ainda assim, a forma concentrada de poder dá mais liberdade do que abrangente, porque os que a possuem não dependem de um senhor em particular, ou de uma posição particular de poder, para sua segurança. Para fazer com que os outros dependam de você, um caminho a tomar é a tática do serviço secreto. Sabendo o segredo das outras pessoas, guardando informações que elas não gostariam de ver divulgadas. O seu destino fica selado ao delas. Você fica intocável. Os ministros da polícia secreta mantiveram essa posição por séculos. Eles podem fazer ou derrubar um rei. Ou, como no caso de J. Edgar Hoover, um presidente. Mas o papel é tão cheio de inseguranças e paranoias que o poder que ele confere quase se anula. Você não descansa. E de que serve o poder se não lhe dá tranquilidade? Um último aviso, não pense que o seu senhor, porque depende de você, vai amá-lo. De fato, ele pode se ressentir e ter medo de você. Mas como disse Maquiavel, é melhor ser temido que amado. O medo você pode controlar, o amor não. Depender de sentimentos tão sutis e inconstantes como amor ou amizade só deixa você inseguro. É melhor que os outros dependam de você por temer as consequências de perdê-lo do que por gostar da sua companhia. Imagem, trepadeira com muitos espinhos. Embaixo as raízes se espalham profundas. Por cima, a trepadeira se emaranha nos arbustos, se enrosca nas árvores, postes e beirais de janela. Livrar-se dela dá tanto trabalho que é mais fácil deixá-la subir. Autoridade, faça as pessoas dependerem de você. Ganha-se mais com essa dependência do que as cortejando. Quem já saciou a sua sede,
dá logo as costas para a fonte, não precisando mais dela. Não havendo dependência, desaparece também a civilidade e a decência, e depois o respeito. A primeira coisa que se aprende com a experiência é manter viva a esperança, porém nunca satisfeita. Manter até um patrono real sempre precisando de você. O inverso, o lado negativo de fazer os outros dependerem de você, é que, de certa forma, fica dependente deles. Mas não aceitar isso significa livrar-se dos seus superiores, ficar sozinho, sem depender de ninguém. Esse é o impulso monopolista de um J.P. Morgan ou de um John D. Rockefeller, eliminar toda a concorrência, ficar no controle total. Se você pode encurralar o mercado melhor. Toda independência tem o seu preço. Você é forçado a se isolar. Os monopólios com frequência se voltam para dentro e se destroem pela pressão interna. Eles também despertam fortes ressentimentos, fazendo os inimigos se unirem contra eles. O impulso para o controle total é muitas vezes pernicioso e inútil. A interdependência é a regra, a independência uma rara e quase sempre fatal exceção. É preferível se colocar numa posição de dependência mútua, portanto, e seguir esta regra do que procurar o inverso. Você não sofrerá a insuportável pressão de estar no topo, e o senhor acima de você é que será o seu escravo, pois ele é quem vai depender de você.